A gente começa o Revista TST de hoje com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Dalai Solino tem mais detalhes desse processo. Olá, Dalai. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou o caso de uma trabalhadora que pediu reparação por danos morais após sofrer mais de um assalto dentro da agência do Banco do Brasil, onde trabalhava. A empregada alegou que, após os incidentes, ficou incapacitada para o trabalho devido a problemas psicológicos. Foram 2 assaltos em 44 dias. Em uma das ocasiões, a trabalhadora ficou sob a mira de uma arma. Ela alegou que, mesmo após o primeiro episódio, o banco não adotou medidas para ampliar a segurança. O julgamento abriu debate sobre a responsabilidade objetiva por parte do banco. Acompanhe na reportagem. Após presenciar 2 assaltos em 44 dias em uma agência do Banco do Brasil, uma empregada da instituição entrou na justiça pedindo reparação por danos morais e materiais, alegando que o banco foi responsável pelos traumas psicológicos vividos por ela. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina manteve sentença que negou o pedido de indenização. Para o regional, só é devida a indenização nesses casos se houver ação ou omissão ilícita e quando houver dano e nexo causal entre ambos, o que não teria ocorrido. Dessa forma, não se poderia atribuir ao empregador a responsabilidade pelos assaltos. Ainda ficou registrado que havia vigilância armada e sistema de comunicação do banco com a polícia, o que indicaria que não houve omissão da instituição bancária. A trabalhadora recorreu ao TST. Ela indicou divergência jurisprudencial e ressaltou que a perícia mostrou que os 2 assaltos em menos de 44 dias geraram um trauma que a incapacitou, fazendo com que se afastasse do trabalho e tivesse prejuízo material. Além disso, afirmou que o banco teve uma atitude omissiva por não instalar portas giratórias e que, após o primeiro assalto, nenhuma atitude teria sido tomada pelo empregador. Em defesa, o banco alegou que dispõe de programa de assistência a vítimas de assalto e que mantém vigilância armada nos postos de trabalho. Lembrou ainda que a empregada foi transferida para outra unidade, como parte do tratamento psicológico. Após a 4ª turma manter a decisão regional, a empregada recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Hugo Scheuermann, lembrou de precedentes de todas as turmas que reconhecem a responsabilidade objetiva em caso de assalto a banco. Eu trago de conhecer por divergência judicial, porque há especificidade, e o provimento para determinar o retorno à vara de origem, porque lá não se reconheceu a responsabilidade objetiva. É o meu voto, senhor presidente. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu divergência. Para ele, não há culpa do empregador. Realmente, nós estamos caminhando para um tipo de responsabilização, primeiro, que vai contra a Constituição e, segundo, nós estamos legislando, nós estamos ampliando por demais o conceito de atividade de risco. Então, por essas razões é que eu ousaria divergir e entender que, no caso, não é atividade de risco, a responsabilidade não pode ser objetiva. O ministro João Oreste Dallazen votou com o relator, mas disse que tem a mesma preocupação em relação à definição de responsabilidade em casos que envolvam segurança em instituições bancárias. A meu sentido, neste caso aqui, deve ser reconhecida como objetiva, ministro Hugo, pelo fato de ela trabalhar em posto bancário. Isso está registrado no acordo regional. É importante que se frise isso, onde se identifica atividade de risco. Porque se a pessoa trabalha, digamos, no Departamento de Recursos Humanos e lá sobrevém um assalto, será que reconheceríamos também que a atividade desenvolvida nesse departamento é de risco? O ministro Cláudio Brandão também votou com o relator e lembrou de um precedente da própria SDI 1, em que um trabalhador foi assaltado 3 vezes em uma agência bancária e que, naquele momento, em 2013, os ministros votaram por maioria que a responsabilidade objetiva era do empregador pelo risco aos trabalhadores. Nada obsta a que a SDI, que não é completa hoje, possa rever o entendimento, mas estou só lembrando que nós decidimos que os precedentes da SDI completa vinculam o colegiado, salvo se o colegiado decidir
de modo contrário. O voto do relator, ministro Hugo Scheuermann, pela admissão do recurso e reconhecimento de responsabilidade objetiva do banco foi acompanhado pelos ministros Alexandre Agra Belmonte, José Roberto Freire Pimenta, Cláudio Brandão, João Oreste Dallazen, Valmir Oliveira da Costa, Brito Pereira, Guilherme Caputo Bastos, Augusto César Leite de Carvalho e Márcio Eurico Vitral Amaro. Ficaram vencidos os ministros Ives Gandra Martins Filho e Aloísio Correia da Veiga. Por maioria, o recurso foi aceito e ficou determinado o retorno do processo à Vara do Trabalho de origem para julgamento do pedido de indenização por danos morais e materiais.